Olá, vamos dar continuidade agora à questão da discussão a respeito do crime de furto, especificamente com relação às modalidades de furto. Nós temos algumas modalidades de furto previstas no artigo 155. Nós temos o chamado furto simples, o chamado furto noturno, temos o furto de energia, o furto qualificado. Nessas hipóteses, a gente tem penas diferenciadas e formas de incidência diferentes, a depender do caso concreto. A gente chama de furto simples aquele furto que está previsto no caput do artigo 155, ou seja, aquele que não é de energia, que não é noturno, que não é privilegiado e que não é qualificado. É um furto por exclusão. E aí, a gente precisa entender, portanto, quais são as outras modalidades de furto. O que seria o chamado furto noturno que está previsto no parágrafo 1º? Olha o que está dizendo aqui no parágrafo 1º do artigo 155. A pena aumenta-se de 1/3 se o crime é praticado durante o repouso noturno. Nesse caso, o que eu tenho aqui é uma causa de aumento de pena, que vai incidir lá na terceira fase da dosimetria da pena, no caso do furto ocorrer durante o repouso noturno. O que seria repouso noturno? Eu utilizo que tipo de critério para falar que ali eu tenho uma situação de repouso noturno? Existem dois tipos de critério que podem ser utilizados. Qual é o que o legislador queria? Eu tenho um critério físico-astronômico, ou seja, repouso noturno quando não tem sol, mas eu também tenho um critério que é psicossociológico, que eu considero repouso noturno naquela situação em que, pelos costumes da região, as pessoas costumam estar dormindo, que tem a vulnerabilidade maior, né, que tem aquela sensação de vigilância menos atinente. Então, o Código Penal, ele está adotando o segundo posicionamento. A gente vai considerar que repouso noturno aquela situação em que há a redução de vigilância da vítima, independentemente de haver ou não o sol, né, da questão do critério astronômico. Eu tenho também o chamado furto privilegiado. O furto privilegiado está previsto no parágrafo 2º do Código Penal e tem uma causa de diminuição de pena ou de substituição da pena de reclusão pela pena de detenção ou ainda de aplicação apenas de pena de multa no caso de criminoso primário e de coisa de pequeno valor. Criminoso primário, diga-se criminoso não reincidente, aquele que não tem uma condenação transitada em julgado nas costas. E o que seria a coisa de pequeno valor? A coisa de pequeno valor seria aquela que não ultrapassa um salário mínimo. Ah, Rafaela, para mim um prejuízo de R$1.000 é um prejuízo absurdo, porque vai comprometer todo o meu orçamento do mês, porque eu recebo um salário mínimo. Mas o legislador e a jurisprudência, eles não estão utilizando um critério subjetivo, um critério pautado na condição econômica da vítima. O legislador, ele está utilizando, assim como a jurisprudência, um critério objetivo, pautado na existência de um valor maior ou menor do que um salário mínimo. E com isso, a gente já consegue perceber uma coisa, né? O furto privilegiado, ele não exclui a incidência do princípio da insignificância. O princípio da insignificância incide no artigo 155 quando a res furtiva, ela não tem um valor suficiente para comprometer o patrimônio da vítima, ou seja, a lesão ao bem jurídico ela é tão ínfima que ela não atinge o bem jurídico propriamente dito para justificar a interferência do direito penal. Significa dizer que para eu analisar a situação de um furto privilegiado, significa eu já excluir, né, a situação de um furto insignificante. Porque se o furto é insignificante, o fato é atípico. Se é atípico, não tem crime. Então, eu não vou analisar uma causa de substituição ou de diminuição de pena, certo? E eu tenho ainda o chamado furto de energia, lá no parágrafo 3º. O furto de energia significa
a situação em que a res furtiva, essa coisa alheia móvel, ela é a energia elétrica ou a ela equiparada. O Código Penal, ele permite que seja considerado como coisa alheia móvel energia elétrica, assim como qualquer outra energia a ela equiparada. Então, se eu tenho um furto de energia elétrica, se eu tenho um furto de net, se eu tenho um furto de Sky, né, de sinal de televisão a cabo, eu tenho aqui um furto de energia previsto no artigo 155, no parágrafo 3º. Assim como eu tenho um furto de energia, quando eu tenho um furto de uma energia genética, ou seja, de sêmen, né? Um gado ou um cavalo premiado cujo sêmen vale milhões, né? Vale absurdos. Então, pode ser que aquele sêmen seja objeto do furto, e nesse caso, eu tenho o furto de energia genética. Por fim, eu tenho o chamado furto qualificado, que está previsto no parágrafo 4º para diversas situações. Lá no parágrafo 4º, eu tenho a destruição ou rompimento de obstáculo como uma qualificadora. O que seria essa destruição ou rompimento de obstáculo? Seria a hipótese em que, para atingir a res furtiva, o agente ele destrói um obstáculo para acesso à coisa. Por exemplo, eu arrombo a janela de um carro para poder subtrair uma bolsa. Eu tenho também o chamado abuso de confiança, que é aquela situação em que agente e vítima possuem uma relação pretérita de confiança. Então, o furto foi praticado por um amigo, por um empregado doméstico, né? Eu tenho o furto mediante fraude. Nesse caso de furto mediante fraude, eu tenho a associação de uma indução em erro para facilitar a subtração da coisa. É diferente do crime de estelionato, porque no crime de estelionato, o agente induz a vítima em erro para a vítima fazer a entrega da coisa. Quando eu falo num furto mediante fraude, significa dizer que o agente induz a vítima em erro para facilitar a sua subtração da coisa. Então, pode existir uma situação, por exemplo, de que alguns agentes, eles pedem acesso a um imóvel para poder fazer teste do Covid. E lá, uma vez eles tendo acesso ao imóvel, eles subtraem alguns bens de valor que eles conseguem localizar ali naquela situação, naquele momento, certo? Então, eles têm aqui uma facilitação de acesso para a subtração da coisa pela utilização da fraude. Eu tenho também o furto mediante escalada, ou seja, a vítima, para conseguir furtar, ela ingressa de forma anormal. Pode cavar um túnel, pode subir pelas paredes do prédio. No bairro da Graça, em Salvador, por exemplo, tinha o chamado furto praticado pelo Homem-Aranha, em que ele fazia escaladas para conseguir subtrair bens de apartamentos. Então, nesse caso, eu tenho um furto mediante escalada. Eu tenho um furto mediante destreza, que é aquela pessoa que é mão leve, que tem uma capacidade de furtar, que a vítima nem sente que está sendo furtada. Eu tenho mediante emprego de chave falsa, significa dizer que o autor utiliza algo para abrir aquela fechadura que não é a chave original, que não é uma cópia feita pelo dono, que ele deixa lá embaixo do tapete, embaixo do caco que ele acabou pegando. Então, ele pode usar um grampo, ou então ele pode conseguir subtrair a chave, fazer uma cópia e depois ingressar no imóvel para poder fazer aquela subtração. Então, eu tenho um emprego de chave falsa. Eu tenho também o concurso de 2 ou mais pessoas, quando o furto é praticado por mais de uma pessoa, por um concurso de pessoas. Então, também é uma qualificadora para o crime do artigo 155. Eu tenho também o emprego de explosivo ou artefato análogo que cause perigo comum. Ou seja, o furto é praticado colocando uma bomba para poder explodir ali um caixa eletrônico sem pessoas em volta, por isso que não é roubo, né? E ali pega aquelas notas que estão saindo lá do caixa eletrônico para poder subtrair. Eu também tenho um furto qualificado quando é uma subtração de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para outro país. Também tem um furto qualificado na situação de subtração de semovente domesticável de produção, ou seja, subtrair gado, cabra, né? Que é uma situação comum em áreas rurais. E eu tenho, por último, furto qualificado quando tem a subtração de explosivos ou acessórios
né, que conjunto ou isoladamente possibilitem a fabricação, montagem ou seu emprego. Aqui é como se fosse um momento preparatório para a utilização de explosivos posteriormente. Então, se por um acaso a res furtiva, né, é explosivo, a res furtiva é alguma matéria-prima para a confecção de explosivo, também caracteriza como uma modalidade qualificada do crime de furto. Acredito que com isso vocês já conseguiram entender um pouquinho mais a respeito do nosso artigo 155.